Meu nome é Antero, mas a maioria só me chama de vô Antero. Já vivi muita coisa nessa vida. Já senti o gosto doce da alegria e o amargo da perda. Já chorei escondido para ninguém ver e já sorri mesmo com o coração apertado. Nasci no tempo da enxada e do lampião, quando o menino ainda dormia em rede e sonhava com fartura, num prato simples de arroz com feijão. Tô velho, sim, as mãos calejadas, o rosto cheio de marcas do tempo. Mas a memória? Essa ainda é viva. E hoje eu quero dividir com você a minha história. Não porque ela é mais importante do que a de outros, mas porque talvez, no meio de tudo o que vivi, você encontre um pedaço da sua própria vida também. E se você gosta de escutar histórias de sabedoria, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Tem muita vida, emoção e aprendizado vindo por aí. Ative também o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Então senta aí, abre o coração, que eu vou te contar como tudo começou. Então, meus filhos, antes de tudo, antes de ser avô, fui menino, marido, pai e muitas vezes só um homem tentando sobreviver. Hoje carrego rugas no rosto e histórias no peito. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que eu corria descalço pelos morros de terra batida, acreditando que a vida era simples como um céu limpo depois da chuva. Nasci em 1942, num vilarejo esquecido no sertão da Bahia, onde as casas eram feitas de barro. O chão era rachado de sede, e o único relógio que nos guiava era o sol. Éramos pobres e muito, mas havia dignidade nas mãos calejadas do meu pai, seu Benedito, que plantava feijão mesmo quando a terra chorava poeira. Minha mãe, Dona Lourdes, era mulher de fé. Acordava antes do sol, fazia o café no fogareiro e chamava a gente, com aquele jeito doce e firme de quem já viu a dor de perto, mas nunca deixou de sorrir. Fui o terceiro de 7 irmãos. Nosso brinquedo era o tempo, e nosso quintal era o mundo. Cresci ouvindo histórias ao redor do candeeiro, com minha mãe bordando esperança e meu pai afiando a coragem em silêncio. Naquele tempo, bastava pouco para ser feliz: um pedaço de pão, uma rede no alpendre e um coração que sonhava alto. Mas eu queria mais. Queria ver o mar, estudar, conhecer o que existia além das montanhas. Eu tinha apenas 12 anos quando o mundo, já tão pequeno e difícil, perdeu uma das poucas luzes que ainda me guiavam. Minha mãe, Dona Rosa, mulher de mãos calejadas e alma imensa, adoeceu de repente. Naquele tempo, a gente não sabia nomear as doenças. Só sabíamos que a pessoa ia murchando, perdendo a cor, a força, o riso. Mamãe começou a tossir muito, uma tosse seca que parecia rasgar seu peito por dentro. Eu ouvia à noite, deitado no chão do quarto de terra batida, e meu coração se enchia de medo. Papai dizia que era fraqueza e que logo passava. Mas não passou. Em poucos meses, ela já mal saía da rede. Ainda tentava cozinhar, lavar, cuidar da gente, mas era visível que estava perdendo a batalha. A cada dia, um pedaço dela se ia, e eu, tão pequeno, só sabia olhar e segurar sua mão. Me lembro do último dia. Estava um calor de rachar. Ela me chamou com a voz baixa, como se o vento fosse mais forte que ela. Sentei ao lado da rede e ela me olhou como quem já sabia de tudo. Disse: meu filho, a vida é dura, mas você é mais forte do que pensa. Cuida dos seus irmãos. E não deixa de sonhar, Antero. Promete para mim que vai lutar por uma vida melhor? Eu prometi com a voz embargada e os olhos cheios d'água. E poucas horas depois, ela partiu.
O enterro foi simples no cemitério pequeno atrás da igreja. Lembro do cheiro de flores murchas, do silêncio dos vizinhos e da mão dura do meu pai segurando meu ombro. Aquele dia me partiu ao meio. Eu perdi minha mãe, mas também perdi o pouco de ternura que ainda existia dentro de casa. Papai se fechou de vez. Ficou mais ríspido, mais frio, como se tivesse enterrado com ela o último pedaço de si. Naqueles dias, a saudade era tanta que eu dormia abraçado ao vestido velho que ela usava para ir à missa. Chorei escondido por muitas noites, mas algo dentro de mim também acordou. Uma vontade feroz de sobreviver, de honrar minha promessa. Foi a partir dali que comecei a trabalhar. Ainda menino, vendia pão de porta em porta com uma cesta pendurada no braço. Depois, ajudei na venda do seu Joaquim, empacotando arroz e limpando o balcão. Cada centavo era guardado num potinho de metal que escondia debaixo do colchão de palha. E ali, com a lembrança da minha mãe me aquecendo o coração, começou a nascer o homem que um dia eu viria a ser. Eu tinha 13 para 14 anos quando a infância me escapou de vez pelas mãos. Meu pai, que desde a morte da minha mãe se tornara um homem ainda mais duro, me chamou certa manhã com a voz seca, sem emoção. Antero, já tá na hora de virar homem. Consegui um trabalho para você lá na fazenda do Coronel Brandão. Vai ajudar na lida com os bois. Eu não respondi. Apenas balancei a cabeça e fui juntar minhas poucas coisas num bornal de tecido rasgado. No fundo, uma parte de mim sentia até um certo alívio. Aquele ambiente sufocante da casa sem mãe, sem carinho, sem risos, já me doía mais do que qualquer trabalho pesado poderia doer. A fazenda do coronel ficava a uns bons quilômetros dali. Fui de caminhão, sentado na carroceria junto com sacos de farinha e milho. O motorista era um homem silencioso, mas de vez em quando me oferecia pedaços de rapadura. Chegamos já no entardecer, e a poeira vermelha do chão parecia queimada pelo sol do sertão. O coronel Brandão era um homem de voz grossa e chapéu de aba larga. Não falava muito, mas seus olhos diziam tudo. Fui logo encaminhado para o galpão, onde dormiam os peões. Um barracão de madeira com beliches rústicos, colchões finos e cheiro de suor misturado com fumo. Minha rotina ali era dura. Acordava antes do galo cantar, tomava café preto com pão dormido e já seguia pro curral. Tinha que ajudar a apartar os bois, jogar sal, carregar baldes de água, cuidar das cercas e, de vez em quando, ajudar na roça. Eu era o menor de todos, mas aprendi a ser ágil, a me virar, a observar. O trabalho forjava os braços e também o silêncio. Foi ali, naquela fazenda, que entendi o que era responsabilidade. Não podia mais chorar escondido. Não havia espaço nem tempo. Mas nos poucos momentos em que o céu se enchia de estrelas e o silêncio da noite caía sobre os campos, eu lembrava da minha mãe e da promessa que fiz. E repetia para mim mesmo: vai valer a pena, Antero. Aguenta firme. Mas a vida, como sempre, tinha suas formas de me testar. Certa tarde, enquanto limpávamos um bebedouro entupido no pasto, um touro bravo se assustou e veio para cima de mim. Corri, tropecei, bati com a cabeça numa pedra. Quando acordei, estava no pequeno posto de saúde da vila mais próxima, com o braço enfaixado e a cabeça doendo como nunca. O coronel me deu 3 dias para me recuperar e, por milagre, foi nesse período que conheci uma figura que mudaria meu caminho. Seu nome era Laurentino, um velho que trabalhava como jardineiro no posto. Tinha mãos calejadas e um jeito manso de falar. Foi ele quem puxou conversa, vendo minha cara de menino cansado.
Você tem olhos de quem sonha, rapaz. O que tá fazendo aqui, quebrando pedra? E eu, com a simplicidade de quem já perdeu tudo, respondi: tô tentando sobreviver e cumprir uma promessa. Ele sorriu, um sorriso cheio de rugas e sabedoria, e disse: pois escuta bem, menino. Sobreviver é o primeiro passo, mas viver de verdade é o que transforma a sua história em legado. Essas palavras ficaram gravadas em mim como fogo em madeira. Voltei para o trabalho diferente. Já não era só um menino tentando resistir. Era um menino construindo, pedra por pedra, o próprio futuro. Aos 16 anos, eu já era conhecido na fazenda como o menino valente. Sabia domar cavalo bravo, resolver cerca rompida na enxurrada, apartar boi no grito. Mas por dentro, eu ainda carregava o menino que sonhava com algo, além da poeira vermelha e dos gritos dos peões. Foi numa das idas à vila para buscar mantimentos que meus olhos cruzaram com os dela. Maria Cecília era filha do dono do armazém. Tinha olhos castanhos que brilhavam feito água limpa e um sorriso que desmontava qualquer dor. Ela vendia pano, sabão, querosene, mas para mim vendia esperança. Nos primeiros encontros trocávamos só olhares tímidos. Depois, palavras curtas, como quem tem medo de despertar alguma coisa que não podia. Até que um dia, quando fui sozinho levar um saco de feijão pro armazém, ela me perguntou: você sempre fala com os olhos ou sabe conversar também? Ri meio sem jeito. E a partir daquele dia, começamos a conversar escondido, ali atrás da venda, entre sacos de farinha e caixotes de tomate. Eu falava da minha mãe, da fazenda, dos meus sonhos. Ela falava do desejo de estudar na capital, de ver o mar, de viver uma vida diferente da das mulheres dali. Éramos dois corações acesos num lugar frio. Mas a vida, mais uma vez, tinha outros planos. O coronel Brandão, que sempre me observava de longe, me chamou certa noite em seu escritório. Disse que tinha visto minha amizade com a filha do armazém e que isso podia comprometer minha posição. Falou que o pai dela era homem de respeito e que jamais aceitaria dar a filha para um peão sem nome nem terra. Voltei pro barracão com um nó na garganta. No dia seguinte, tentei evitar Cecília, mas quando ela veio me procurar, fui sincero. O mundo não quer a gente junto, Cecília. E você vai deixar o mundo mandar no que seu coração sente? Fiquei em silêncio. Eu queria fugir com ela, recomeçar em outro lugar, mas eu não tinha nada. Nem chão, nem nome, nem garantia de um prato de comida. Naquela noite chorei, como não chorava desde a morte da minha mãe. A dor de desistir de um amor por medo de destruir a vida de quem se ama. Essa dor, amigo, não desejo a ninguém. Maria Cecília casou-se 2 anos depois com um farmacêutico da cidade vizinha. Diziam que era um homem bom. E eu segui na lida, com um buraco no peito, mas firme, como minha mãe me ensinou. Nunca mais nos falamos, mas vez ou outra, quando o vento passava leve pelos campos, eu jurava sentir o perfume dela entre as flores do mato. A vida na fazenda já não fazia mais sentido para mim. Sem minha mãe, sem Cecília, e com um futuro que parecia repetido de gerações passadas. Num entardecer nublado, sentei debaixo do pé de jambo, onde minha mãe gostava de costurar. Ali fiz uma promessa silenciosa. Eu ia sair dali, buscar um rumo novo, um nome para mim, uma história que meus filhos um dia se orgulhassem de ouvir. Aos 18 anos, pedi ao coronel que me liberasse.
Ele não quis. Ameaçou cortar laços, espalhar meu nome como ingrato. Mas eu fui. Saí com uma muda de roupa, um par de botinas surradas e 20.000 réis no bolso. Fui parar numa cidade pequena, chamada São Valentim do Norte. Lugar estranho, ruas de pedra, cheiro de café torrado no ar e uma estação de trem que parecia viva de tanta gente. Consegui trabalho como ajudante num armazém de secos e molhados. Dormia num quartinho nos fundos, onde cabia só uma cama de ferro e uma bacia com água. Trabalhava duro de sol a sol. Aprendi a fazer contas no lápis, organizar estoque, carregar caixas pesadas sem reclamar. O dono do armazém, seu Hermínio, era exigente, mas justo. E a mulher dele, Dona Lourdes, me tratava como filho. Ali, naquela simplicidade, fui me reconstruindo. Não era mais o menino da fazenda. Era Antero, um homem com sede de futuro. Com o tempo, ganhei confiança. Passei a cuidar do caixa, depois das encomendas. Juntei dinheiro e consegui alugar um quartinho só meu. Pequeno, mas era liberdade. Foi numa quermesse de igreja, num domingo de junho, que conheci Rosália. Rosália era filha de costureira, moça de fala doce e coragem no olhar. Dançamos juntos uma quadrilha e ali mesmo senti: essa mulher vai mudar minha vida. Namoramos pouco, coisa de 1 ano. Casamos numa cerimônia simples, mas cheia de afeto. Com ela, construí meu primeiro lar de verdade. Tivemos 3 filhos, Pedro, Mariana e Elias. A vida era dura, mas agora era cheia de sentido. Acordávamos cedo, cuidávamos das crianças, sonhávamos juntos. Rosália me fazia lembrar da minha mãe. Forte, sensível e sábia. Trabalhei como vendedor, depois como gerente, até abrir minha própria venda. Pequena, mas era minha. Ali eu vendia arroz, farinha, sabão. Mas o que mais vendia era respeito. O povo confiava em mim. Me chamavam de seu Antero da venda. Mas a vida é feita de altos e baixos. E não há como fugir disso. Rosália adoeceu cedo. Uma doença que os médicos não sabiam explicar direito. Perdeu o peso, o brilho do olho, mas nunca a fé. Cuidamos dela até o último dia. Quando ela partiu, meu mundo desabou. Tive que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Pedro já era adolescente, Mariana ajudava como podia, e Elias ainda era pequeno. Chorávamos escondido para não doer mais no outro. A venda quase faliu. Minha vontade de viver se apagou. Mas lembrei da minha mãe, da promessa que fiz para ela, da força que me sustentava mesmo quando não havia chão. Voltei a trabalhar, mesmo cansado, mesmo triste. E Deus, na sua infinita sabedoria, me ajudou a seguir. Os anos passaram. Meus filhos cresceram, se formaram, criaram suas famílias. Pedro virou engenheiro, Mariana professora, Elias abriu uma padaria. Hoje, já com meus 82 anos, olho para trás e vejo que cada dor teve seu propósito. Cada lágrima regou uma flor que depois nasceu. Tenho netos que me chamam de Votel. Eles sentam ao meu redor e pedem para eu contar essas histórias. Conta da vovó Rosália, conta da venda, conta da fazenda, vô. E eu conto, com voz fraca, mas coração cheio. Agora, escrevo ou conto essa história para você, que me ouve ou lê. Não para mim vai descer, mas para te dizer, não desista. A vida vai te derrubar muitas vezes. Vai te tirar o chão, vai te arrancar sonhos. Mas se você tiver fé, coragem e propósito, ela também vai te surpreender. Eu fui um menino da terra seca, filho de lavradora. Virei homem de respeito, pai amoroso, avô orgulhoso. Tudo isso sem nunca ter estudado direito, sem diploma, sem herança. Só com a força da vontade.
E se eu conseguir meu filho, minha filha, você também consegue?